Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, como dizia no início desta celebração, é com grande alegria que, em comunhão com toda a Igreja, celebramos a novena de Pentecostes. Vejamos de que ela tem um sentido. Celebra-se no mundo inteiro a ascensão do Senhor 40 dias após o domingo de Páscoa. Portanto, na data de ontem. Somente aqui no Brasil, a Igreja transfere esta solenidade para o domingo, para que todas as comunidades assim a celebrem. E vejamos de que quando Jesus ressuscitado dos mortos se eleva ao mais alto dos céus para abrir-nos as portas do paraíso, ele dá uma ordem aos seus discípulos: não vos afasteis de Jerusalém, até que se cumpra a promessa do derramamento do defensor do Espírito Santo. E, portanto, a Igreja entende que nesses 9 dias que separa a ascensão de Pentecostes, ela deve estar em assídua oração, assim como os discípulos juntamente com Maria permaneceram. Irmãos e irmãs, pois bem, a liturgia então que hoje celebramos nos prepara para celebrarmos a solenidade da Ascensão, mas também nos prepara para Pentecostes. É um convite a compreendermos de que Deus jamais nos abandona.
Os discípulos, em diálogo com Jesus, não estavam compreendendo. Se nós olharmos para a liturgia do dia de ontem, onde Jesus está fazendo esse discurso que nós chamamos de despedida, vamos ver que ele declara: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E há este murmúrio entre eles: como assim? Pouco tempo não me vereis, pouco tempo me vereis novamente? Vejamos de que hoje o Evangelho diz que essa situação pode até trazer tristeza a eles, mas tudo se transformará. Se transformará em alegria. E é esta a alegria que cada um de nós é chamado a experimentar na sua vida. A alegria de que não estamos sozinhos, jamais. Deus sempre permanece conosco. Percebamos de que todas as outras coisas passam, de que tudo é algo ilusório. As coisas, os bens, as pessoas vão passando. Hoje eu tive a alegria, à tarde, de visitar os meus pais e nós lembrávamos algum tempo atrás, nós tínhamos lá um papagaio que ficou quase 20 anos conosco, mas agora morreu. Hoje morreu um gato, né? Meu pai tinha um gato todo branquinho e hoje o gato morreu. Inclusive fui eu que achei, né? O gato estava doente e todo mundo desconfiava que ele não ia sobreviver. E eu fui andar lá para o mato, daí eu gritei para minha mãe, né? Encontrei o corpo, né? O gato estava lá, estirado, tadinho, né? Eu não gostava dele, era um gato chato, né? Mas eu fiquei com pena. Estava ele lá com a boca aberta, o olho aberto ainda, mas já estava morto. Enfim, né? Daí a gente começou a lembrar. O ano passado, alguns cachorros, né, também, porque tinha 15 cachorros no quintal, então alguns morreram. A gente até fala assim que acho que os cachorros também tiveram Covid, porque alguns ficaram muito doentes, muito debilitados e até conseguiram voltar, outros morreram, né? Mas por que estou dizendo isso? Né? É uma coisa simples, mas a gente vai percebendo, as coisas vão passando. Às vezes nós não queremos, não entendemos, mas as coisas vão passando. E quantas vezes nós acabamos até se esquecendo. Vamos esquecendo de alguns fatos. Vamos esquecendo das coisas ruins, das coisas boas. Mas a única coisa que de fato permanece
esta presença de Deus conosco. Irmãos e irmãs, isto até mesmo na vida de igreja. Nós percebemos. Se nós olharmos para a nossa humanidade, nós vamos nos frustrando, nos decepcionando, corremos o risco de desistir de tudo. Mas, ao mesmo tempo, todos nós somos testemunhas de quantas graças incontáveis recebemos a cada dia. E isto deve nos impulsionar. O Senhor lembra no Evangelho de que tudo passa. As dores de uma mulher que vai dar à luz é grande. Quem é mãe, quem teve a experiência de um parto normal, não que a cesariana também não traga as suas dores, né? Mas um parto normal sabe as dores. Mas isto passa. Aquela dor é esquecida diante da alegria de ver o fruto do seu ventre. A mãe esquece toda a dor diante daquela alegria de ter nos braços o seu filho, a sua filha. Assim também, nós, se permanecermos firmes no Senhor, firmes na nossa fé, um dia gozaremos da alegria eterna. E o apóstolo Paulo justamente nos exorta dizendo de que os sofrimentos do tempo presente nem se compara à alegria que nos é reservada. Então, meus irmãos, a nossa vida, ela não é somente para o hoje. A nossa vida é dom de Deus e ela aponta para algo maior que nos é reservado. Se de fato a nossa esperança está somente nos dias atuais, vamos nos frustrar. Mas nós não esqueçamos que somos cidadãos do céu. O Senhor nos chama à eternidade. E, portanto, tudo será transformado. Mas para isto é preciso nos mantermos firmes no Senhor. E nem sempre é fácil. O discipulado, esse manter-se em comunhão com o Senhor, é o grande desafio da nossa vida. Porque nós somos atribulados nas mais diversas situações da nossa vida. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje mais um relato dos sofrimentos, das perseguições da igreja primitiva. E sem vitimismo, mas a gente olha para a nossa vida e vemos também os sofrimentos que nós enfrentamos. Volto a dizer, das mais diversas ordens. Porém, eles não podem ser maiores
do que a nossa esperança e confiança no Senhor. Nós estamos encerrando esse mês de maio, popularmente dedicado a Nossa Senhora, e portanto podemos trazê-la como grande exemplo uma vez mais, porque às vezes, eu sempre digo, né, nós olhamos para esse lado, essa dimensão da alegria de Maria, de ser a escolhida, de ser a mãe do Senhor, mas esquecemos das dores e dos sofrimentos que enfrentou. E de onde Maria tirou forças? De onde Maria tirou ali toda serenidade diante dos sofrimentos? Como é que ela permaneceu fiel, íntegra no seu sim diante das tormentas? Não há outra resposta, é porque ela deixou-se ser guiada pela vontade de Deus. Ela deixou-se ser toda de Deus. Irmãos e irmãs, sozinhos nós não somos capazes. Sozinhos nós iremos fracassar, sobretudo diante dos sofrimentos, das angústias que tivermos que enfrentarmos. Mas a nossa força deve vir do alto. Por isso é necessário esta comunhão com o Espírito Santo. É necessária esta abertura constante à sua ação. É bonito, nesse tempo pascal, nós diversas vezes ouvimos na primeira leitura, o Espírito Santo e nós decidimos. Na nossa vida como igreja, seja de forma comunitária ou individualmente, precisamos tomar decisões em comunhão com o Espírito Santo. E esta comunhão, ela precisa ser constante, ela precisa ser alimentada. E assim nós somos convidados a sempre estarmos abertos a esta ação do Espírito. Nesses dias, a igreja nos convida de um modo maior a fazermos esta experiência, mas ela precisa ser constante na nossa vida. Assim como a conversão, ela nunca acaba. Talvez no tempo que aqui fui pároco, vocês ouviram, né, eu dizer tantas vezes, mas me vem ao coração quando me preparava para a ordenação presbiteral, no nosso retiro pregado pelo Frei Patrício, ele dizia, Frei Carmelita, a conversão começa desde o ventre materno e vai por toda a vida. Termina na nossa morte. E daí ele brincava, mas espere enterrar para ter certeza que está morto mesmo. Daí acaba o processo de conversão. E a gente pode dizer isto também desta comunhão com o Espírito Santo. Precisa ser constante. Não só quando nós estamos, né, em um momento de oração. Essa comunhão com o Espírito Santo precisa se dar no dia a dia. Porque nós somos igreja, povo de Deus, a todo momento.
Nós somos igreja onde nós estivermos. Onde há um batizado, aí está a igreja e, portanto, Cristo deve aí ser manifestado. E percebemos então que é desse modo que o ressuscitado se faz presente pelo testemunho de cada batizado. E nós só seremos capazes de dar esse testemunho pela graça do Espírito Santo. A comunidade primitiva nos dá, uma vez mais, o testemunho. Lembremos lá no início do tempo pascal, eles estavam se reunindo de portas fechadas, eles estavam desanimados, voltando para casa, né? 2 dos discípulos pegaram o que era seu e caminhavam para um povoado chamado Emaús. Estavam tão entristecidos que nem perceberam o ressuscitado caminhar com eles. A tristeza, a desolação era tanta que pensavam que o Senhor, ao se manifestar a eles, era um fantasma. Queriam voltar à vida antiga. Pedro, né, vai dizer: eu vou pescar. Ele que tinha deixado suas barcas, sua profissão para seguir o mestre: eu vou pescar, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Tudo isto é transformado, porque eles foram revestidos pela força do alto. Na nossa vida, toda e qualquer situação, nós podemos experimentar transformação se nos abrirmos à ação desse Espírito. Por isso, irmãos e irmãs, não tenhamos medo. Nesses dias e sempre, peça o Espírito Santo. O próprio Jesus nos garante que quanto mais pedirmos, mais nos será dado o Espírito Santo. E lembro, como tantas vezes os falei, quando nós pedimos o Espírito Santo, não é esse pedir que ele venha habitar em nós, porque essa graça já o temos pelo batismo, mas é esse permitir a sua ação. É dar liberdade à ação do Espírito em nós. Sim, Deus nos ama tanto que Ele nos respeita. Nós precisamos dar liberdade à ação de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, clamemos sempre. E do seu modo, no seu íntimo, que você possa nesse momento, inclinando a sua cabeça, olhando para um dos símbolos do Divino Espírito Santo, enfim, como você se sentir na sua espiritualidade, na sua intimidade, que você possa clamar esse Espírito Santo. Sobretudo, nós pedimos: vem Espírito Santo, nos fazer fortes diante das tribulações. Vem Espírito Santo transformar o nosso coração. Vem Espírito Santo ao nosso encontro, renovar em nós o amor. Vem nos convencer da necessidade que temos de conversão. Vem Espírito Santo nos convencer de que não podemos viver sobre máscaras. E não falo aqui das máscaras para nos protegermos de vírus, mas quantas vezes nós queremos transparecer aquilo que não somos. Vem Espírito Santo, nos impulsiona. Vem Espírito Santo,
derrubar as barreiras que há no nosso coração. Vem, Espírito Santo, transformar o nosso modo de tratar as pessoas, o nosso modo até mesmo de cuidarmos de nós mesmos. Vem, Espírito Santo, preenche o nosso ser. Quantas vezes sentimos esse vazio? Vem, Espírito Santo, aquecer, ó fogo abrasador, aquece o nosso coração frio. Uma frieza espiritual, frieza na oração. Vem, Espírito Santo. E assim, meu irmão, minha irmã, do seu modo, sem medo, você possa dar liberdade, volto a dizer, à ação do Espírito. Nós temos um defensor, nós temos quem venha ao nosso socorro. Não estamos sozinhos. Vem, Espírito Santo. Seja qual for a situação, peça esta força que tudo transforma, que tudo renova. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Irmãos e irmãs, e movidos por esse Espírito que ora em nós,